Oi pessoal, mais uma semana na quarentena. Essa semana eu vou trazer pintura em MDF, tá? Vamos fazer decupagem com craquelê. Vamos juntar as duas técnicas para quem nunca fez poder aprender, tá? Então os materiais que a gente vai usar: uma peça de MDF, tá? Um papel de decupagem, ele é guardanapo mesmo. Eu cortei uma das 4 faces do guardanapo, tá? Um plastiquinho ou um celofane pra gente poder fazer a decupagem. Aí nós vamos precisar de cola gel de decupagem e as tintas que a gente vai pintar para combinar com o papel e com o craquelê. Então eu tenho o kit craquelê, tá? Da True Colors. Como o meu kit craquelê é preto, eu resolvi fazer alguma coisa em tom de cinza. Eu não tinha muito papel de decupagem em casa, então eu vou fazer esse aqui e vou pintar minhas caixas de cinza, prata e preto brilhante, tá? Régua, pincel, rolinho, isopor para tinta, e eu separei esses brilhozinhos aqui pra gente depois fazer uma brincadeirinha para dar uma enfeitada a mais, tá bom? Então vamos começar a pintura com o lado interno da caixa, tá? A parte de fora, então o papel do guardanapo vai ficar aqui centralizado. O meu craquelê vai vir aqui nesta borda aqui, tá? Daqui e na lateral da tampa. Então, como ele vai vir preto aqui, eu resolvi pintar do lado de fora da caixa aqui, ó. Então, essa lateral aqui vai ficar preta de craquelê. Aqui eu vou pintar de cinza, tá? Do lado de dentro da caixa, então eu vou pintar de preto. Só que do lado de dentro da tampa, eu vou pintar de cinza. Por quê? Porque aqui vai ser cinza, exatamente, tá? Então o lado de fora da caixa tem que ser da cor do lado de dentro da tampa, para não ficar raspando de cor diferente. Eu não coloquei a tinta branca aqui, mas aqui aonde vai o craquelê, eu preciso passar tinta branca, tá? Para aparecer o craquelê embaixo, senão a gente não consegue enxergar, tá bom? Então mais a tinta branca. Vamos começar pintando, então. Do lado de dentro aqui de preto, deste lado aqui de cinza, do lado de fora de cinza e a tampa de branco, tá? Vou pegar a tinta branca e já volto. Então, vamos lá, ó. Tinta branca no mesmo esquema de sempre, tá? Bem enrolado aqui. Eu vou começar com o lado de fora, que aí vai ficando mais seco pra gente poder fazer o craquelê. Então nós vamos passar uma demão, vai secar, vai lixar e vai passar a segunda demão pra ver se vai ser o suficiente. Aqui eu nem tô passando o rolinho, porque não tem um cantinho lá que tem necessidade. Eu tô passando o rolinho porque não tem necessidade do pincel, tá? Então é só deixar bem esticadinho, sem excesso de tinta. Essa minha caixa, ela deve ter, deixa eu fazer a medida certa. A tampa dela tem 25 por 25, tá? Eu peguei uma caixa maior para poder fazer caber 1/4 do meu guardanapo e não desperdiçar, tá? Quem tiver caixa menor, o que que faz? Faz na diagonal, faz metade craquelê e metade com guardanapo, tá? Quem não tiver o guardanapo, pode fazer metade com craquelê, metade com tecido, pode fazer com papel de scrap. Aí, assim, a gente tem que jogar o material que a gente tem em casa, tá? Eu tinha esse guardanapo que combinava, então foi esse que eu usei. Então, essa é a minha primeira demão. Eu ainda vou passar a demão aqui nos 4 cantos, vou secar, vou lixar e vou aplicar a segunda camada e volto quando tiver tudo branquinho para mostrar e começar a camada de dentro. Bom, passei 3 demãos de tinta branca, gente, ó. Passei a primeira, lixei com a lixa 220, tá? E depois passei mais 2 e sequei com um secador entre as camadas, tá?
Ele vai ficar aqui reservado, depois eu vou pintar só do lado de dentro. Eu não expliquei por que a gente tem que deixar branco aqui, tá? O guardanapo, ele tem 3 películas. Então quando a gente tira aquelas 2 películas branquinhas, ele fica bem fininho. É que eu não vou conseguir tirar agora sem com a minha mão suja de tinta. Peraí, vamos ver se vai aqui. Senão depois eu mostro. Depois eu mostro, gente. Depois quando eu conseguir tirar, eu ponho o dedo na cola e tiro. Quando você tira as 2 películas de baixo, que fica só essa pelinha aqui, ele fica um papel bem transparente. Então se não tiver branquinho do lado de baixo, vai mostrar aqui a cor da madeira, fica feio, tá? Isso só dá pra perceber depois que a gente passa a tinta branca e depois que eu tiro a película, tá? Então tem que estar branco por causa da decupagem. E o craquelê, isso aqui, tá vendo aqui? Ele é preto, só que quando ele abre o craquelê, embaixo tem que estar pintado para aparecer a cor da tinta embaixo, tá? Então, por isso que tem que estar pintado de branco. Esse eu vou reservar, que já tá pintadinho. Eu não falei do verniz que a gente vai usar no final, tá? Então esse aqui eu vou reservar, depois eu vou pintar do lado de dentro de cinza. Então aqui agora eu vou pintar com a tinta preta. Eu escolhi usar essa tinta a cintilante, ó, da Corfix, tá? Nesta aqui eu não preciso da base simples, eu vou dar direto com o cintilante. Dou uma demão, lixo e mais uma demão para ficar bem brilhante. E lembrando que onde tem tinta cintilante a gente não vai usar verniz para finalizar, tá? Senão acaba cobrindo a cor do cintilante, tá? Então vamos lá. Aqui naquele esquema que eu já fiz no outro vídeo, mas vamos relembrar. Eu venho primeiro nos cantinhos, ó. Passo nos cantinhos com o pincel, onde o rolinho não alcança. Faço todos os cantinhos primeiro. Essa tinta é muito bonita, viu, gente? Ela é um pouco difícil de achar, mas se você... Tem outras marcas que tem cintilante, mas eu gosto mais dessa. O cintilante dela fica bem vivo, bem aparente. E eu só consigo achar no Armarinho Fernando essa tinta, tá? Eu não sei se tem em outro lugar. Também, com a facilidade de achar lá, eu acabo, quando eu preciso, eu acabo buscando todas as cores. As cores de Natal são bem bonitas e assim, as peças de Natal, e aliás, a gente já tem que começar a pensar no Natal, porque nós já estamos no meio do ano. Logo, logo eu vou começar com peças natalinas, tá? A gente precisa... Não precisa envernizar com essa tinta, então acaba que economiza o tempo e material, tá? Passei em todos os cantinhos, rolo bem o meu rolinho lá na tinta. Vou fazer primeiro na lateral, bem esticadinho, sem excesso. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar o brilho. Olha o brilho no meu rolinho, não sei se dá pra ver. A primeira demão, a caixa fica assim, toda brilhosa, fica bem bonito, tá, gente? Eu gosto muito dessa tinta aqui. O último lado e depois a gente já vai pro fundo. Dá pra ver o brilho? Quando dá a segunda demão, brilha mais, gente. Essa tinta realmente é espetacular, tá? Ela rende bastante, é PVA. Então, quem tem pouca tinta, o que pode fazer? Passa a tinta preta normal embaixo, lixa e depois faz o acabamento com ela, tá? Eu vou fazer direto com ela porque eu quero bastante brilho. Tô exagerada no brilho hoje.
O importante sempre é que a tinta não tenha excesso. Por isso que a gente passa um pouquinho, rola bem o rolinho lá, passa mais um pouquinho. Caixa maior dá um pouquinho mais de trabalho. E a primeira demão sempre fica um pouco mais manchadinha, tá? Ó. Aqui em cima, ó, passou um pouco, tá, gente? Não tem problema, depois a gente conserta. Essa parte aqui de cima eu vou fazer de cinza, porque ela vai bater na parte cinza, tá? Então, ó, passei a primeira demão, vou secar com o secador, vou lixar e vou passar a segunda demão. Se eu ver que tem necessidade, eu passo a terceira. Se não, eu vou passar só na segunda e volto para mostrar como é que ficou o resultado. Bom, olha, vamos ver se dá para aparecer o brilho. Olha que linda. Dei duas demãos, tá, gente? Demão de tinta. Passei a primeira, lixei e dei a segunda. Então, no preto a gente não precisa da base, tá? Agora a gente vai pintar do lado de fora da caixa e do lado de dentro da tampa com o cinza. Só que no caso do cinza, eu vou passar a base cinza normal, eu não vou passar o branco, vou fazer direto no cinza para depois passar o cintilante, tá? Vamos lá. Lembrando que nos cantinhos a gente vai fazer com o pincel, tá? Vou passar primeiro esse aqui. E eu apoiei a minha tampa aqui em cima da caixa, ó. Por quê? Como eu usei tinta preta agorinha na minha base, pode ser que tenha respingado. Então, para não correr o risco de sujar o meu branco, eu tô apoiando aqui, tá? Então, vou passar o cinza aqui. Se eu fosse deixar só de cinza, sem o cintilante, eu passaria o branco, tá? Aqui, nesse caso, eu vou direto no cinza. Quem não tem muita prática, pode passar o branco, vai ficar com uma cobertura melhor. O que pode acontecer se você não passar o branco de base? Às vezes você tem que dar mais uma ou duas demãos. Como eu tô com pouca tinta branca, eu vou passar direto o cinza. Eu deixei o branco exclusivamente para passar na tampa, tá? No caso do craquelê e da decupagem. Pintura normal aqui. Só toma cuidado para não borrar do lado de fora aqui da tampa, que já tá tudo branquinho. Aqui eu só vou passar uma demão, essa é tinta normal, tá? Não tem brilho, é só tinta, PVA. Vou passar uma demão, vou lixar e depois já vou vir com o meu cinza cintilante. Aí eu vejo se tem necessidade de uma ou duas demão, tá? Terminar a tampa, mostro pra vocês e aí vou fazer a caixa. Vamos agora pra beiradinha aqui. Lembra que eu faço tortinha assim, ó, pra não bater lá no fundo da minha tampa. O outro lado. Vou carregar um pouquinho mais aqui, porque como eu só tô usando a pontinha. O outro lado e o último lado, tá? Ó o que aconteceu aqui, ó. Passou, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? Primeiro eu vou limpar esse excesso de tinta. Por isso que a gente não pode apertar muito o rolinho. Depois eu vou ter que vir com o branco aqui de novo e vou ter que repassar, tá? Venho agora bem de leve e vou passar o rolinho aqui, ó. Sem apertar. Pra não... Ó, não teve jeito. Eu vou ter que passar no pincel, tá? Vou passar em tudo. Depois eu dou uma limpada geral. Depois que eu fizer a pintura normal, eu volto lá e aplico o branco, tá? Isso vai acontecer de qualquer lado, tá, gente? Se tivesse feito a pintura ao contrário, podia borrar o branco ali depois.
Vou secar, vou lixar e vou passar essa tinta prata com cintilante, né, o cinza cintilante por cima e volto quando ficar tudo pronto, tá? Eu volto para mostrar como é que eu vou fazer o reparo daqui, tá bom? Então, ó, uma demão de tinta cinza cinza fosca, lixo do lado de dentro da tampa, do lado de fora da caixa, passo a segunda demão com o cinza cintilante. Se eu ver a necessidade, se estiver manchado, eu passo a terceira demão com o cintilante, tá? Aí eu volto pra gente fazer esses remendinhos aqui. Olha, gente, passaram-se uns 40 minutos, tá? Eu passei a tinta cinza fosca, lixei e passei mais 2 demãos de tinta cintilante pra ficar brilhando assim, tá? Ó, do lado de fora da caixa, do lado de dentro da tampa, essa partezinha aqui, ó, da bordinha também fiz cinza e fiz em cinza também a bordinha da caixa, tá, ó. Por quê? Esta parte aqui vai pegar no cinza da tampa, então ela também tem que ser cinza, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai fazer a pintura do que passou aqui, ó, tá vendo? Então eu venho com um pincel, eu não vou pegar esse aqui, não vou pegar um outro. Deixa eu pegar um outro pincel. Peguei um outro pincelzinho, ó, carreguei a tinta e aí eu venho pra baixo, ó, e tiro todo o excesso da tinta, vou passando 1, 2 vezes, ó, até tirar a tinta cinza. Se precisar, a gente dá mais uma demão, tá? Não vai precisar, ó, porque depois vai vir o craquelê preto por cima, então vai aparecer bem pouquinho. É que se ficar só cinza vai ficar esquisito. Se acontecer isso lá na caixa é a mesma coisa. Vem com o pincel devagarzinho e vai passando em cima, sempre na posição contrária do que tá lá pra dentro, porque senão a tinta fica pro lado de dentro e tem que fazer o serviço lá também. E assim eu vou fazer em todos os lados. Quando tiver tudo prontinho, eu volto, tá? Eu vou ver se precisar de mais uma demão também, mas eu acho que não vai precisar. E a gente volta com o resultado pronto. Pessoal, olha, ficou lá, tá? Pode estar um pouquinho cinza ainda, mas depois vai cobrir, não vai aparecer. Então, o guardanapo, a gente tem que deixar ele quadradinho. Então a gente fez um acerto, ele ficou 15 por 15, tá? A minha tampa tem 25 centralizado, tá? Então, ó, eu vou colar o meu papel de decupagem aqui no meio, tá? Cola gel de decupagem. Primeiro nós vamos tirar a película aqui. Se ela não sair, que nem não tava saindo naquela hora, agora saiu, tá, ó. Deixa eu ver. Ó, tá? Mas suponhamos que não saia, ó. Tem uma, ó, aqui é a principal e tem mais 2 aqui, tá? Se por acaso vocês não conseguirem soltar, é fácil, ó. Vem aqui, encosta o dedo na cola, uma sujeirinha de cola, ó. Passa no indicador e no polegar. Vem numa ponta aqui, ó, e faz assim, vai sair a película de um lado e os outros 2 papéis do outro, tá? Ó, vou tirar essas 2 partes aqui, eu não vou usar, e essa que eu vou colar. Então, ó, tá vendo a transparência do papel? Se a gente não tivesse pintado de branco, isso ia aparecer na cor da madeira, tá? Ó, no branquinho, como fica branquinho, tá? Vai ficar parecendo uma pintura. Então, com o pincel, vou vir e vou esticar a cola gel de decupagem aqui dentro da minha marcação, bem esticadinho. Nessa hora a gente vai precisar de um plastiquinho, de um paninho ou de um Perfex
ou mesmo no meu caso aqui eu vou usar um papel toalha que eu tinha usado para limpar aqui de dentro da minha caixa, para poder esticar o guardanapo para que não fique com nenhuma ruga, tá? Sem excesso de cola, tá, gente? Bem esticadinho, porque senão o guardanapo rasga, aí tem que começar do zero. Tem que lixar, porque aí depois a gente não vai conseguir tirar. Eu tive uma outra ideia, vamos ver se vai funcionar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Acho que vai ficar bem bonito. Mas se eu não mostrar é porque não ficou bom e eu eliminei, tá? Mas eu acho que vai ficar legal. É um item a mais pra gente acrescentar na caixa. Pronto, passadinho, esticadinho. Tirei todo o excesso. Venho aqui. Vou puxar aqui. Aqui amontei um pouquinho. Tá. Aliso primeiro com o meu dedo. Bem esticadinho. Aí eu venho com o plástico, é o plástico que veio o próprio guardanapo, tá? Ó. Apoio aqui e estico. Aquelas ruguinhas que vem no guardanapo, aquele prensadinho que vem no guardanapo, eles saem tudo assim alisando, tá bom? Esticadinho, deixa eu virar aqui pra ficar bonitinho. E agora a gente vai esperar secar, tá? Ó, se por acaso ficou algum lugar aqui sem passar a cola, a gente pode vir aqui, ó, e dar uma passada por cima, tá? Mas aqui acho que tá tudo colado. Aqui a beiradinha não tava, ó. Só os cantinhos. Aqui colou tudo. Tá? Coladinho. Craquelê agora, gente. O craquelê, o kit craquelê vem com duas partes. Vem com o verniz base e o verniz craquelador. Então eu vou começar passando esse aqui. Este aqui eu não tenho muita direção, eu posso só passar e eu vou passar em cima disso tudo e na lateral. Tá aqui. Pera aí que eu vou pedir pro meu assistente abrir, porque não quer abrir. Tô, assistente. Esse aqui, o verniz base, é só passar por cima. A diferença do verniz base é o seguinte: se você quer um craquelado maior, você vai passar duas vezes. Um craquelado menor, você vai passar uma vez só, tá? Então eu vou passar uma vez só, porque eu não quero ele tão grande não. A diferença vai ser no craquelê, na tinta que vai por cima desse aqui. Aí o jeito de colocar é um pouquinho diferente, tá? Vou passar toda a extensão e vou esperar secar. Eu resolvi fazer um stencil dentro da caixa, tá? Como eu fiz o guardanapo da Torre Eiffel, vou fazer a Torre Eiffel aqui. Então eu prendi o meu stencil aqui no meio, tá? Tá com a fita crepe presa aqui. E tem que usar o pincel Pituá, tá? Que é esse aqui, ó. Esse é da Condor 462, número 6. A numeração indifere, mas ele tem que ser assim, tá? Se for usar pincel comum, ele tem que ser muito bem passado.
Como é que funciona o stencil? Quem nunca trabalhou? É uma sujeirinha de tinta. Então eu vou vir aqui, eu vou passar assim, eu vou tirar o excesso lá, fica quase nada, ó. E eu venho aqui rebolando em cima do meu stencil. Vocês viram o tanto de tinta que tinha lá e o tanto de tinta que eu tô passando aqui. Eu não tô fazendo força, porque se fizer força, vai passar do meu stencil e aí vai borrar. Se borrar, tem que passar o preto de novo, tá? Então o stencil sempre vai funcionar assim. Nada de tinta, muito bem limpo, sem excesso, por toda a extensão. Quando tiver saindo quase nada, a gente volta lá, ó, vou repetir aqui. Tem uma gota de tinta aqui. Eu vou vir aqui, eu vou rebolar aqui no meu pratinho, venho aqui no meu guardanapo, no meu paninho, tiro o excesso, tá? Sobrou nada. Aí eu volto lá no meu stencil. Bem de leve, tá? Na madeira é mais chato que no tecido. Esse aqui não vai ter sombra, não vai ter luz, é bem facinho de fazer. Esse stencil eu recortei ele, tá, gente? Ele tinha mais uma outra parte, mas eu achei que primeiro ele não encaixava aqui dentro inteiro. Então eu recortei para ele caber lá dentro da minha caixa. Tá pronto. Vamos ver se ficou bom. Acho que ficou bem legal. Vai dar um charme na caixa quando abrir, né? A pessoa não vai imaginar que vai ter uma Torre Eiffel lá dentro também, tá? Se achou que ficou pouco, espera secar e aplica a segunda demão. Eu vou deixar assim porque eu quero meio falhadinho pra ficar uma coisa mais apagada, literalmente, pra não tirar muita atenção do meu brilho aqui. E eu usei o cinza cintilante, tá, gente? Então, agora a gente volta daqui a pouco com o craquelê. Deixar ele craquelar sozinho. Então, isso aqui vai mais um tempo. Quando tiver terminado, eu volto para mostrar o craquelê para vocês. Até já. Bom, pessoal, passei em toda a volta e em toda a lateral, tá? Então agora eu vou esperar secar e ele vai começar a abrir. Quando ele começar a abrir aqui, ó, aqui já começou, ó. O Moisés vai mostrar aqui, peraí. Aqui, ó. Ele já começou a abrir o craquelado, tá vendo? Conforme ele vai secando, ó, tá? Então conforme for abrindo, a gente vai fazendo umas tomadas pra mostrar como é que fica. Eu não vou usar o secador, tá? Lembrando mais uma vez. Tá bom? Depois a gente volta para fazer os acabamentos finais. Bom, pessoal, ó, passaram-se mais ou menos uns 15 minutos se passaram. Mais ou menos isso. Você vê que ele vai abrindo bastante, tá? Na lateral, inclusive, tá? O que eu digo de craquelado maior é que se vocês quiserem que o craquelado aqui, ó, vamos mostrar aqui em cima. Tá vendo como tá pequenininho? Se vocês quiserem craquelados grandes assim, tem que passar 2 vezes o verniz base. Então vai passar aquele transparente. Passa uma vez, espera secar e passa a segunda vez, tá? É que eu gosto de craquelado pequeno, tá? Quem gosta de craquelado grande, passa 2 vezes o verniz base, tá? Então assim que tiver tudo craquelado, sequinho, a gente volta para passar verniz na parte do guardanapo, fazer o acabamento aqui na volta e colocar os pezinhos.
Bom, pessoal, fez o craquelê, tá? Demorou acho que umas 2 horas para fazer totalmente, secar tudo, inclusive na lateral. Como eu tinha falado, meu craquelê tava um pouquinho grosso, então não deu para fazer uniforme. Mas se vocês gostarem deste tamanho de craquelê, então passa 2 vezes o verniz base, tá? Eu gosto mais pequenininho assim, ó. Mas isso é uma questão de gosto, tá? Então agora a gente vai invernizar onde a gente fez a decupagem aqui. Então nós vamos usar o verniz acrílico fosco, quem tem brilhante pode usar, só que eu quero deixar ele fosco porque aqui já é brilhante, o verniz craquelê é com brilho, então eu acho que vai ficar, como a gente vai enfeitar aqui, vai ficar demais, tá? Então ou com o rolinho ou com o pincel, eu vou passar com o pincel, porque é pouca coisa, tá? Lembrando que não pode ficar repassando muito isso aqui. Eu fiz direto aqui, mas é melhor pôr num pratinho, tá, gente? Tem que passar verniz, tá? Não pode deixar sem o verniz. Algum verniz tem que ser passado. Então, enquanto seca aqui, já passou, tá? Por isso que eu fiz direto, era bem pouquinho. Enquanto seca, ó como ficou lá dentro, como ficou bonito, tá? A gente vai colocar os pezinhos na caixa. Eu sempre tô colocando pezinho porque evita de riscar a caixa, tá? Então, vamos virar aqui. A meia pérola, que vem naquela cartelinha, tem até a colinha aqui. Lembra que a gente tem que tirar essa colinha, porque isso aqui com o tempo sai, tá? Eu já deixei a minha cola quente esquentando, então eu vou tirar tudo daqui. Pode ser com a cola de silicone também, só que ela não vai secar imediatamente. Eu vou usar a cola quente porque eu quero mostrar como é que fica, tá? Então quem tem problema com a cola quente, pode usar a cola de silicone. Uma gotinha de nada caiu no lugar que não devia. Aí. Vou esperar secar e tiro. Se precisar, a gente dá uma demãozinha de tinta aqui. Acho melhor vocês em casa fazerem com a cola de silicone, tá? Pra não queimar os dedos e não acontecer isso que aconteceu comigo aqui. Mas é que senão eu não consigo virar. A pérola tá grudando no meu dedo, por causa do adesivo que vem nela. Tem a meia pérola também que a gente compra solta. Ela não tem essa colinha, também funciona bem. Acho que foi mais fácil. Terceiro lado. Isso aqui é só também um enfeitinho para não arranhar a caixa embaixo, tá? É minha máquina de lavar que está funcionando, esse barulho. Queimei meu dedo. Cuidado, tá, gente? Cola quente é um perigo. Ó, tá? Onde caiu a cola já saiu. Depois se precisar eu dou uma... Ó.
tá? Aí ela não encosta e não fica pegando aqui, tá? Eu vou pegar meu secador e vou dar uma agilizada na secagem do verniz. Aqui não tem problema usar secador, tá? Pode usar. Pra gente poder fazer o enfeite da volta. Ó o barulho do secador. Já secou, tá? Eu queria colocar aqui na volta aqueles espelhinhos, só que eu não tenho em casa. Então eu resolvi colocar esse aqui, ó. Vamos ver se aparece bem aqui, ó. Tá? Ele também tem aquela colinha. E nesse não dá pra tirar a colinha, porque senão ele vai soltar todas essas pedrinhas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola universal aqui. Ó, meninas, eu tive que trocar a bateria da máquina, ó. Eu vou usar esse tipo de adereço aqui, tá? Eu queria, na caixa, deixa o Moisés focalizar aqui. Eu queria usar aqueles espelhos aqui, mas eu não tenho. Então eu vou usar esse aqui mesmo, tá? Ó, vai ficar assim, tá? O que a gente tem que se atentar? Esse tem aquele adesivo, ó, tá? E eu não consigo tirar o adesivo aqui, que senão eu vou perder todinho esse desenho das pedrinhas. Então, eu vou passar a cola universal, pode ser a cola de silicone. Deixa eu ver aqui. Foi. Então, eu vou passar a cola universal aqui, um fiozinho. Venho com o meu adesivo. Eu tenho que pôr a cola, gente, tá? Ou uma cola ou outra, porque esse adesivo com o tempo ele solta. E aqui eu vou cortar. Vou cortar bem aqui, tá? Se dá pro outro lado aqui, não dá, então eu vou reservar aqui e vou vir pro outro lado. Vou passar aqui. A gente tem que colocar alguma coisa aqui pra fazer o acabamento, tá? Principalmente se o guardanapo não tiver certinho. É difícil fazer o craquelê respeitar o ponto certinho que a gente precisa. Então, precisa de colocar um tipo de acabamento. Pode até ser fita, mas tem que ter. Eu achei que um brilho aqui ia cair bem. Vou cortar aqui. Então, esse aqui também não vai dar. Então, a gente guarda pra colocar em todo lugar. Ó como fica legal. E ele tá meio opaco porque a cola ainda é leitosa por baixo. Depois que a cola secar, vai ficar mais bonito, tá? Cortando o último lado. Ficar contra aqui, mas é que eu não consigo trabalhar ao contrário.
Agora é só esperar secar. Quem estiver fazendo com caixa alta, pode fazer também a colagem de alguma fita aqui embaixo. Como a minha caixa é muito baixinha, eu resolvi não fazer nada para não ficar muita informação, tá? Ó, então a caixa ficou assim, quando a pessoa abre, tá lá assim, tá? O que pode ser colocado dentro dessa caixa? A gente pode bordar alguma coisa com Torre Eiffel também no tema Paris, vai ficar bem legal, colocar uma toalha de rosto, uma de mão, colocar só sabonete ou simplesmente a caixa, tá? Essa foi a aula dessa semana. Espero que vocês tenham gostado, curtido aprender essas técnicas, tá? Semana que vem a gente tá de volta. Tchau!